Olá, gente, bom dia. Como a gente estava discutindo sobre saneamento básico na aula anterior, eu resolvi trazer um pouquinho alguns tópicos para a gente comentar, para a gente repensar sobre o lixo, né, e os seus tratamentos. Como é que se faz o tratamento do lixo? E aí vai ficar aí para a gente discutir até o nosso final desse semestre, que a gente faça algumas pesquisas, como é que o lixo aqui em Piracicaba ele é tratado, como é que a gente vê o saneamento básico em Piracicaba, e eu gostaria que vocês fizessem alguns levantamentos, algumas pesquisas, para que a gente pudesse discutir mais sobre isso, tá bom? Finalizamos o semestre com esse conteúdo aqui, tá? Para a gente poder discutir mais também no próximo semestre. Então, vamos lá. A palavra lixo, né, ela tem apenas 4 palavras e define qualquer rejeito que ninguém mais quer. Definir lixo é uma pretensão, pois lixo para alguns pode ser o alimento para outros, né? Genericamente, o lixo é um conjunto de resíduos sólidos resultante de atividades humanas. Então, é aquilo que resulta das nossas atividades, aquilo que nós desprezamos. O que pode ser lixo para mim, pode não ser para outra pessoa, ok? Vamos falar dos tipos de resíduo. A gente tem resíduos domésticos, industriais, hospitalares, que eu conheço muito, e eu vou trazer uma matéria para vocês verem sobre os resíduos hospitalares, né? A forma de ser desprezado, o quanto o resíduo hospitalar ele agride o meio ambiente, porque a grande maioria tem de ser incinerado, então nós vamos discutir mais sobre isso. Os resíduos da construção civil, resíduos hospitalares, já falei, desculpe, eu repeti. Radioativos, da tamanha importância, eu repeti, né? Radioativos, agrícolas e eletrônicos, tá? No Brasil, vamos falar. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos 2016, quase 60% dos municípios brasileiros destinam os resíduos em locais inadequados, né? Consta de um panorama de 76,5 milhões de pessoas sofrem consequências desse tratamento inadequado. Então, aqui vamos falar um pouquinho do aterro sanitário, né? Que no Brasil não é, né? É o menor. Depois eu vou deixar essa planilha aqui lá na plataforma para que vocês possam visualizar melhor, porque aqui fica a minha carinha, né? O aterro controlado, né? Que é bem pequeno, e o lixão. Então, a gente vai ver que a grande parte... Deixa eu ver se eu consigo alterar isso aqui. Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a planilha. Não consegui, mas eu vou mostrar essa planilha para vocês. Vocês vão ver que grande parte no nosso país do lixo é tratado em lixões e não em aterros sanitários como a gente gostaria, né? Os tratamentos, o tratamento mecânico, como o próprio nome diz, é usado na retirada, né, na triagem desse lixo em processos de usinas, né, em processos para separar e reduzir, na verdade, a quantidade de resíduos. Pode ser por quebra, trituração, aglomeração ou ainda por mudanças do estado físico, condensação, evaporação e sublimação. O que a gente vai ver que isso acontece com os resíduos hospitalares. Muitas vezes eles são tratados inicialmente em micro-ondas para desidratação e diminuição do seu volume, para que depois eles possam ser incinerados. Pensando que os resíduos hospitalares jamais podem ser rejeitados ou desprezados no meio ambiente de forma inadequada, por conta da contaminação até das pessoas, né? Então, imagina se eu jogo no lixão um saco contendo agulhas, eu posso contaminar as pessoas com doenças como HIV e a hepatite, tá? Então, esse primeiro tratamento mecânico pode diminuir em muito o tamanho de volume, né? Então, a gente sabe que os recicladores são pessoas importantes nesse processo do cuidado com a diminuição no volume de lixo que a gente despreza. O químico, né, o tratamento dos resíduos sólidos bioquímicos, né, a decomposição da matéria, que pode ser feito por bactérias, fungos, como a gente viu nas fossas, né? Nesse processo é feita a quebra de moléculas maiores, dependendo da tecnologia que possa ser utilizada. Então, aqui a gente está vendo o uso dos adubos, né, que a gente pode fazer com os resíduos desprezados da cozinha, de alimentos, né? A gente pode fazer a decomposição, né, as composteiras, são grandes exemplos desses tratamentos bioquímicos. E os tratamentos térmicos, né, do lixo, que a gente vai ver que isso acontece em grande parte com os tratamentos dos lixos hospitalares,
né? De acordo com a tecnologia, os resíduos recebem um determinado calor, temperatura, por um determinado momento. O objetivo é a redução de volume e a descontaminação, muitas vezes, né, em muitos dos casos. E a gente sabe que um grande número de pessoas utiliza desse tipo para acabar com os lixos, às vezes, dentro dos seus sítios, chácaras, e a gente sabe que isso nem sempre é o mais adequado, né? Na decomposição final, a gente tem os três tipos. Eu vou falando do lixão, do aterro sanitário e do aterro controlado, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Quando se fala de destino final, o lixão é um espaço a céu aberto que a gente destina o lixo normalmente sem tratamento algum. O grande potencial de problemas é a proliferação dos animais peçonhentos, dos escorpiões, dos urubus, que vão contaminar, né, o mau cheiro que se exala e pode, além de contaminar o chorume, né, além do odor, pode contaminar os lençóis freáticos do redor, do seu entorno, tá? Então, o lixão, que é o que mais a gente tem dentro do nosso país, né? Existe um planejamento de resíduos das instituições que devem ser seguidos, porém isso é muito recente. A gente sabe que nem toda indústria e nem todo local destina o lixo de forma correta. Vamos falar do aterro controlado. O aterro controlado é feita a captação do chorume para eliminação dos gases, porém, aí ele ainda fica a céu aberto, né? Vocês vão ver que há a criação de novas células a partir do momento que um já está saturado, ele ainda está a nível, né? Vai subindo acima do nível do terreno normal. Isso vai fazer com que o chorume, de certa forma, é controlado pela eliminação dos gases, porém, ele pode contaminar, né? Se cobre com terra ou gramas, ele pode contaminar os lençóis freáticos do seu entorno. E o aterro sanitário, que deveria ser implementado e que deveria ter, né, em toda a cidade, que comportasse o volume de lixo produzido, é o mais adequado, né? É onde há um controle, então a gente tem a proteção do terreno por malhas e o encanamento desse chorume até uma extração de tratamento, né? O controle do odor através da queima, né, do gás e o controle da contaminação dos lençóis freáticos. Então a gente sabe que é o mais adequado. Então eu gostaria que vocês pesquisassem aqui no nosso município como é que é feita a nossa coleta de lixo, coleta e destino final do lixo, né? Então nós vamos discutir sobre isso mais aqui na plataforma, ok? Um abraço para vocês e até mais.